Olá, professores, professoras da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro formativo ano série, do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Hoje abordaremos o tema central gêneros textuais, com base na leitura e letramento, com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais propostos lá na sequência de atividade 6, do Caderno Aprender Sempre, do segundo bimestre da segunda série do ensino médio, volume 1. E em seguida haverá uma sugestão de experiência de aprendizagem a ser discutida na TPC da escola. Meu nome é Cláudio Roberto de Araújo, sou professor de língua portuguesa, formado em letras e pedagogia pela Unesp, atuo há 17 anos na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo e atualmente estou trabalhando na Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira. Vou fazer uma videodescrição. Eu sou moreno, tenho 1,70 m de altura, 68 quilos, cabelos pretos com tons de grisalhos, olhos castanhos escuros e atualmente estou usando uma blusa vinho. Professor, professora, quero pedir permissão para você para a gente compartilhar aqui o material que preparamos para esse momento, para essa nossa formação. Tá? Essa é nossa página de entrada, né? Como eu disse, nós vamos trabalhar com leitura e letramento com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais, tá? Então, convido você a fazer esse mergulho aí nesse compartilhamento de saberes nesse momento, tá? Bom, caso você ainda não tenha o material, o Caderninho Aprender Sempre poderá obtê-lo lá no site da EFAP, e esse vídeo, junto com esses slides, vão para você e você poderá acessá-los aqui através desse link. Muito bem. Nós temos 3 objetivos hoje nesse nosso encontro. O primeiro objetivo é apresentar o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 da segunda série do ensino médio e a organização de seus elementos constitutivos. Depois, o segundo objetivo é revisitar os aspectos teóricos da leitura e letramento já apresentados na formação de etapa, com foco nas capacidades leitora, sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais. É bom dizer que a professora Márcia Santos já gravou um vídeo na formação de etapa, e para um aprofundamento maior, seria bom que os professores consultassem esse vídeo. E o terceiro objetivo é analisar as atividades do Aprender Sempre com foco na coleta de evidências a partir de rubricas e propor experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual, selecionado na sequência de atividade 6 a ser discutida nos desdobramentos, no planejamento da ATPC. Muito bem, professores, vamos então para o nosso primeiro momento, que é apresentar o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 da segunda série do ensino médio e seus elementos constitutivos. O gênero textual predominante aqui, nessa sequência de atividade 6 que nós vamos trabalhar com vocês, é o poema paródia sobre a perspectiva da leitura e da escrita. E assim, chegamos a estrutura que nós temos, né, de trabalhar aqui no material Aprender Sempre, a partir dessa ótica, né? Então, na segunda série do ensino médio, nós vamos trabalhar com o gênero textual sob o aspecto da escrita e da oralidade, sendo aí o gênero textual que nós vamos trabalhar o poema paródia. Assim, quando a gente fala em gênero textual, tem uma organização dos elementos constitutivos desses gêneros, e aqui nós temos, então, um esquema da organização dos gêneros. Nesse caso, nós temos que o gênero textual, ele tem um enunciado texto e tem uma estrutura composicional que está ligada a um tema, um conteúdo temático com valoração, e um estilo ligado aos seus recursos linguísticos. Esses 3 elementos, estrutura composicional, tema, conteúdo, mais valoração, estilo, recursos linguísticos, são elementos indissociáveis de qualquer gênero textual. Muito bem. No caso nosso, nós vamos trabalhar com o gênero textual poema paródia, né? Como que se organiza esse gênero textual? Como ele está organizado, né? O poema paródia, no caso aqui, ele é um poema, então o gênero textual em que ele está organizado é o poema. A forma composicional
ele está disposto como título, estrofe e versos, né? O tema dele, o tema do poema que nós vamos estudar, particularmente, né, que é um poema do Manuel Bandeira, ele tem como tema o suicídio provocado por questões sociais e pessoais que ficam implícitas. Além disso, nós temos um estilo. Esse estilo tem um título provocativo, uma estrofe com versos livres e brancos, linguagem oralizada, informal, cotidiana, uso predominante de verbos de ação temática cotidiana. Muito bem, professores, vamos avançando. Só lembrando, né, que o poema piada que nós vamos trabalhar aqui, no caso, é o poema tirado de uma notícia de jornal. Para quem não conhece o poema ainda, nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, né, só para fazer uma leitura rápida, né, o título é Poema tirado de uma notícia de jornal. E o poema, ele tem uma estrofe e 7 versos, né. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Tá? Todos nós conhecemos os poemas de Manuel Bandeira e esse é um dos mais famosos dele, né? Que ele chamava de desentranhamento do poema, o poema que você retira, né, de outros textos, tá? Então vamos para o nosso segundo momento, que é revisitar os aspectos teóricos de leitura e letramento com foco nas capacidades de leitura sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais. Assim, professores, eu gostaria de fazer aí uma reflexão com vocês a partir de uma pergunta, né, que é essa daqui, tá? Refletindo sobre este gênero textual na escola, eu perguntaria, né, para a gente refletir um pouquinho juntos, por que ensinar o gênero textual poema-paródia é importante para potencializar e ampliar a proficiência leitora dos nossos estudantes? Professores, vou aproveitar, vou dar 30 segundinhos para você refletir sobre essa pergunta e já já voltaremos. Muito bem. Então, estamos retornando aqui, né, a partir do questionamento que eu propus aqui, dessa provocação, né, professor, por que ensinar o gênero textual poema-paródia é importante para ampliar e potencializar a proficiência leitora dos estudantes, né? Então, eu trago aqui algumas reflexões para a gente fazer juntos, né? Qual é a relevância do gênero textual poema-paródia, né? Então, esse poema, na nossa ótica, ele permite formar o imaginário e aguçar a criatividade do estudante. Além disso, expressar a beleza literária por meio da linguagem criativa, desenvolver a sensibilidade estética e refletir sobre o texto original, promovendo a interdiscursividade e a criatividade. Então, como a gente observa, há um amplo, né, amplas habilidades aí que podem ser desenvolvidas a partir do estudo desse gênero textual. Maravilha? E falando então de teorias de leitura e letramento, numa perspectiva atual, pensando ainda nesse gênero textual poema-paródia, o que nós podemos trazer aqui? Que na atualidade, segundo Rojo, não é? Na atualidade, o ato de ler, ou no ato de ler, o leitor fica frente a frente a um discurso ou a um texto que vai se conectando com outros discursos e outros textos, e nesse emaranhado vai construindo possibilidades infinitas de réplicas, gerando novos discursos e novos textos. Nesse aspecto teórico, o discurso-texto permite a construção de sentidos e de apreciação de valor relativos às pessoas e a tudo que cerca o mundo, ou seja, dependem do lugar social do autor e do leitor, da situacionalidade comunicativa, de interação entre eles, autor e leitor. Acrescenta-se ainda as finalidades da leitura e da produção de texto, esfera social de comunicação, em que o ato de leitura se dá. Sob essa ótica, tanto as capacidades discursivas quanto as linguísticas estão totalmente imbricadas umas às outras. Maravilha?
E falando então de capacidades de leitura ancoradas nas mais variadas práticas leitoras, vamos falar um pouquinho de algumas capacidades, né, de leitura. Três capacidades, basicamente, nós vamos falar aqui. A primeira delas é a capacidade de decodificação. E nessa capacidade de decodificação, nós temos que o leitor tem algumas habilidades aí, né? É um nível mais básico, e nele o leitor pode compreender as diferenças entre escrita e escrita e outras formas gráficas. Além disso, o leitor pode dominar as convenções gráficas, pode também conhecer o alfabeto, pode compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, pode ainda dominar as relações entre grafemas e fonemas, ele deve saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras e, por fim, amplia a sacada do olhar para porções maiores do texto do que meras palavras, desenvolvendo assim a fluência e a rapidez de leitura. A segunda capacidade de leitura que nós vamos falar aqui é da capacidade de compreensão de estratégias, né, ou as estratégias propriamente dita, né. Dentre essas estratégias que existem na capacidade de compreensão, nós temos a ativação de conhecimentos de mundo. Assim, previamente à leitura ou durante o ato de ler, o leitor está constantemente colocando em relação seu conhecimento amplo de mundo com aquele exigido e utilizado pelo autor do texto. Caso essa sincronicidade entre autor e leitor haverá uma lacuna de compreensão que será preenchida por outras estratégias, em geral de caráter inferencial. A outra estratégia é antecipação ou predição de conteúdos ou de propriedades do texto. O leitor, nesse sentido, não aborda o texto como uma folha em branco. A partir da situação de leitura, de suas finalidades, da esfera de comunicação em que se dá, do suporte do texto, de sua disposição na página, de seu título, das fotos e legendas e ilustrações, o leitor levanta hipóteses tanto sobre o conteúdo como sobre a forma do texto ou da porção seguinte de texto que está lendo. Essa estratégia opera durante toda a leitura e é também responsável por uma velocidade maior de processamento de texto, pois o leitor não precisará estar preso a cada palavra do texto, podendo antecipar muito de seu conteúdo. Uma outra estratégia é a checagem de hipóteses. Ao longo da leitura, no entanto, o leitor estará checando constantemente essas suas hipóteses, isto é, confirmando-as ou não e, consequentemente, buscando novas hipóteses mais adequadas. Se assim não fosse, o leitor iria por um caminho e o texto iria por outro. A outra estratégia é a localização e ou cópia de informações. Em certas práticas de leitura, para buscar informações em enciclopédias, para trabalhar, para estudar, o leitor está constantemente buscando e localizando informação relevante para armazená-las por meio de cópia, por meio de recorte e cole, por meio de iluminação ou sublinhado e, posteriormente, utilizar e reutilizar essa informação de maneira reorganizada. Uma próxima estratégia, professores, é a comparação de informações. Então, ao longo da leitura, o leitor estará constantemente comparando informações de várias ordens, advindas do texto, de outros textos, de seu conhecimento de mundo, de maneira a construir os sentidos do texto que está lendo. Para atividades específicas, como as de resumo ou síntese do texto, essa comparação é essencial para medir as informações que devem ser retidas. Depois nós temos a generalização, que também é uma estratégia importante, né? É uma estratégia que mais contribui para uma síntese resultante da leitura sobre enumerações, redundâncias, repetições, e etc. Ninguém guarda um texto fielmente na memória. Podemos guardar alguns de seus trechos ou citações que mais nos impressionam, mas, em geral, armazenamos informações na forma de generalizações responsáveis, em parte, pela síntese. Uma outra estratégia é a produção de inferências locais. Ocorre quando há falta de compreensão ou de vocábulo desconhecido pelo leitor, por exemplo. Por último, a produção de inferências globais. Na maioria das vezes, os textos têm implícitos ou pressupostos que devem ser compreendidos depois de uma leitura atenta. Para isso, o leitor deve observar certas pistas deixadas pelo autor, bem como o conjunto de significados construídos juntamente com os conhecimentos de mundo.
Uma terceira capacidade de leitura, professores, que nós vamos ver aqui, é a capacidade de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, né? Daí nós temos o que, então, professores? Né? Temos que, para interpretar um texto discursivamente, é preciso situá-lo. Quem é o autor? Que posição social ele ocupa? Que ideologias ele assume e coloca em circulação? Que situação ele escreve? Que veículo ou para que veículo e instituição ele escreve? Com que finalidade? Quem ele julga que vai ser o seu leitor? Que lugar social e que ideologias ele supõe que o leitor intentado ocupa e assume, e como ele valora os seus temas. Ele valora positivamente, negativamente, e que grau de adesão ele deseja ter para o texto. Né? Depois nós temos a definição de finalidades e metas da atividade de leitura. Nesse sentido, o processo de leitura e a ativação de estratégias ou exercício de capacidades dependem de metas ou finalidades de leitura. Se ela é para estudar, para trabalhar, para entreter-se, para a fruição estética do texto, buscar informações, atualizar-se, orientar-se, etc. Uma outra estratégia aqui é a percepção de relações de intertextualidade. A intertextualidade ocorre quando se estabelecem relações entre temas ou conteúdos abordados em diversos textos. Uma outra é a percepção de relações de interdiscursividade. Um discurso marca a presença quando é colocado em relação a outros discursos já conhecidos que se conectam com esse discurso. Depois nós temos a percepção de outras linguagens. Estamos falando de linguagens, imagens, sons, imagens em movimentos, diagramas, gráficos, mapas, etc., como elementos também constitutivos de sentido dos textos e não somente a linguagem verbal e escrita. Depois, vamos falar da elaboração de apreciações estéticas ou afetivas, isto é, no ato de ler, ou reagimos ao texto ou replicamos o mesmo. Sempre gostamos, apreciamos o belo na forma da linguagem, ou odiamos, achamos feio o resultado da construção do autor. Gostamos ou não gostamos pelas mais variadas razões. Isso pode, inclusive, interromper a leitura ou levar a muitos outros textos. Por último, nós temos a elaboração de apreciação relativas a valores estéticos e ou políticos. Na nossa relação com o texto, nós discordamos, concordamos, criticamos suas posições, discutimos ideologias, avaliamos os valores avaliados em textos e esses especialmente importantes para a cidadania, os valores éticos e políticos. Essa capacidade é que leva a uma réplica crítica a posições assumidas pelo autor do texto. Maravilha? Terminado, então, de falar das capacidades leitoras ancoradas nas práticas de leitura, vamos falar agora dos níveis de proficiência. Nesse quadro aqui, professores, eu gostaria de corrigir aqui, foi um erro de digitação de nossa parte, né? O nível 4 é acima de 301. Então, nessa escala de proficiência, que o professor pode consultar tantas vezes quanto quiser, a gente tem o nível de proficiência da leitura, né? Desde os níveis 1 até o nível 4, que é a escala de proficiência aí do SARESP, né? Tá? Professores, vamos para o nosso terceiro momento. Nesse terceiro momento, nós vamos analisar a atividade do Aprender Sempre com foco na coleta de evidências a partir de rubricas e propondo uma experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual selecionado na sequência de atividade 6, a ser discutida no desdobramento e planejamento na TPC da escola. Assim, segundo Rojo, há várias concepções de leitura que contribuem para a ampliação do conhecimento do estudante, no sentido de conceber a linguagem e a leitura na contemporaneidade como um construto oriundo da sócio-interação de produção de sentido. O ato de ler, assim, e a leitura, como práticas letradas essenciais, propiciam a formação cidadã. O ato de ler, ainda segundo Rojo, envolve procedimentos e capacidades que, em algumas teorias, denominam-se estratégias de leitura. Essas estratégias direcionam os estudantes a desenvolverem habilidades necessárias para uma leitura fluente. Maravilha? E os procedimentos de leitura, segundo Rojo, né? Os procedimentos de leitura, segundo a autora, ela afirma que eles são exemplos de alguns afazeres e ou atividades que permeiam o contexto de sala de aula. Esses procedimentos são um conjunto mais amplo de afazeres e de rituais
que vão desde ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, muito comum no Ocidente. Permitem ainda folhear o texto da direita para a esquerda e de maneira sequencial e não salteada. Esses procedimentos de leitura propiciam escanear as manchetes de jornal para encontrar a editoria e os textos de interesse e encaminham para o uso de caneta marca-texto para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo. Os gêneros textuais, professores, e as coletas de evidência, esse é o nosso próximo assunto. Aqui eu trago duas reflexões para a gente fazer. Tá? Primeira, o que são práticas baseadas em evidências? E de que maneira essas práticas podem auxiliar na melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes? Então, segundo Orsatti, a educação baseada em evidências refere-se a pesquisas científicas que aprofundam boas práticas em educação para que os educadores possam identificar com confiança métodos e práticas que funcionam para a aprendizagem dos estudantes. Além disso, a coleta de evidência não deve ser pautada em opiniões individuais, mas a partir de estudos de resultados extraídos nas atividades e avaliações internas e externas, não é? Como o SAEB, SARESP, ou da plataforma CAED, entre outras, né? As práticas baseadas em evidências desejam a utilização de estratégias pedagógicas, de experienciações em sala de aula, pautando-se nas necessidades de aprendizagem dos estudantes. Assim, a mediação do professor para o trabalho com coleta de evidências é fundamental na realização de tais práticas. Maravilha? Então, nós trazemos aqui um exemplo, né, professor, do que poderia ser um trabalho inicial aí com rubricas, né, para coleta de evidências. Vamos imaginar que vocês queiram saber o nível de estratégia de leitura, de efeito de sentido ou de processamento de texto em que seu aluno está. Assim, vamos pegar um desses aspectos, ou uma dessas habilidades, localizar informações, não é? E o professor quer saber que nível que ele está em localização de informações, seja implícita ou seja explícita. Né? O professor, então, poderia criar, né, uma rubrica desde um nível mais básico até um nível mais alto. Ele não localiza informações, ele localiza razoavelmente informações, ele localiza informações ou ele localiza plenamente informações, né? Então, eu estou falando de uma forma bem básica, mas vou mostrar num quadro para os professores como isso poderia funcionar, né? O que é básico na coleta de evidências por rubrica é que ela deve ter níveis e critérios bem claros para que o professor possa realmente ter um quadro mais fiel possível do nível que o seu aluno está, certo? Então, partindo disso, nós vamos falar um pouquinho, analisar uma atividade, né, né, nós vamos analisar algumas atividades da sequência de atividade 6, tá? Partindo lá das aulas 6 e 7. Tá? Essas aulas, elas foram escolhidas, por quê? Não é? Porque elas elas se conectam com a habilidade essencial que contempla a produção e a organização do poema paródia a partir das marcas linguísticas e da estrutura composicional. E para analisar essas aulas, nós vamos rever as habilidades, ou a habilidade essencial da sequência de atividade 6, apresentar o conjunto de aulas, né, dessa sequência de atividades e analisar as seguintes aulas, bem como seus respectivos objetivos. As aulas 6 e 7, que fala de leitura e expressão, e a aula 8 é uma produção textual. Tá? E a habilidade que nós vamos trabalhar, qual que é? É a 51 do ensino médio. Essa habilidade diz o seguinte: selecionar obras do repertório artístico literário contemporâneo, à disposição segundo as suas predileções, de modo a discutir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio cultural. Essa é a nossa habilidade essencial. Esse é o nosso quadro de aulas, não é? São 8 aulas da sequência de atividade 6 e nós vamos trabalhar com as aulas 6, 7 e 8. Tá? Então vamos lá, falar das aulas 6 e 7. Essas aulas, né, 6 e 7, elas têm o seguinte objetivo, né, reconhecer as diferenças entre os textos literários e não literários, bem como as suas funcionalidades, tá? Então, aqui nós temos a atividade 1,
é sempre bom lembrar, o professor, ele tem o conhecimento da turma, ele sabe o perfil da sua turma, e a forma de trabalhar o texto é o professor que vai seguir aí, tá? Nesse sentido, nós temos, então, a atividade 1, que é, a partir das orientações do professor, você fará uma busca na internet pelo texto intitulado Poema tirado de uma notícia de jornal, do escritor Manuel Bandeira. Após a leitura e discussão acerca do texto citado, responda as questões a seguir. Então, professor, seria interessante o professor fazer a leitura da proposição com os alunos, caso não tenha internet à disposição, escreva o texto na lousa, ele é um texto curto, né, e depois faça esses procedimentos de leitura que o professor achar necessário com o seu aluno e responda as questões com eles, né. É importante circular pela sala, né, professores, para interagir ali com os alunos e ver o que eles estão fazendo, corrigindo já em loco ali as atividades, né, fazendo as interferências necessárias, tá, para que os alunos possam se sentir seguros na hora da realização da atividade, tá certo? E aí são 5 questões, né, dentro da atividade, que o professor vai acompanhando aí e vai construindo com seus alunos a atividade, tá? Na atividade 2, nós vamos ter a seguinte proposição, tá? Só um minutinho, estou com... nós temos a seguinte proposição, né? Escolha uma notícia de jornal a partir de pesquisas da internet pelo uso da linguagem literária e imite Manuel Bandeira, recriando a realidade por meio dela. Então, o aluno ele pode se sentir inseguro na hora de realizar essa atividade. Então, seria interessante que o professor trouxesse uma notícia ou compartilhasse com eles uma notícia através de alguma mídia, ou se tiver a internet à disposição, leve-os para pesquisar uma notícia, faça a leitura de algumas notícias com eles, né, faça uma socialização de modo a deixar os seus alunos seguros e tranquilos para realizar essa atividade, tá? E depois, né, por fim, de construído o texto, seria interessante fazer uma socialização, incentive, promova um ambiente bacana para a construção do texto, né? É texto literário, é texto criativo, e os alunos poderão de alguma forma, fazer essa produção com segurança a partir da orientação do professor, certo? Muito bem. Então, essa é a atividade 2 aí das aulas 6 e 7, né? Que eu acredito que vai ter bastante sucesso nessa construção desse texto, tá? E a aula 8, professores, ela já traz assim, ó, o objetivo da aula é o seguinte: participar de roda de leitura literária a fim de desenvolver o gosto pela leitura literária e, consequentemente, aprimorar o pensamento crítico. Depois, estabelecer diferenças e semelhanças entre texto literário e não literário. Ora, não é? A atividade diz assim, atividade 1, conforme solicitado pelo professor na aula anterior, né, você escolheu a obra literária pela qual se interessou. Agora vamos falar sobre ela. Então, lá no nosso caderno do professor, tem a orientação para que nós já façamos essa seleção de material, de livros, de textos literários, ou na sala de informática, ou levar os alunos até a sala de leitura, para que eles peguem livros literários e façam leituras e escolham textos a gosto deles, né, para depois o professor fazer uma roda de leitura literária, né. Eu vou sugerir, é uma sugestão apenas, né, que o professor faça isso com crônicas, porque são textos curtos, não é, e textos que têm boas histórias, boas reflexões, não é, e eu estou dizendo isso porque na sugestão de experiência de aprendizagem, eu vou sugerir também um trabalho com crônicas, então já dá para casar as duas coisas, já dá para deixar as duas atividades ali juntas, tá? E aí, depois que o aluno escolheu o texto, né, faça alguns questionamentos para ele, né? O que motivou a sua escolha? Já leu outras obras do mesmo autor? Não é? Já conhece o gênero textual lido? O livro apresenta alguma maneira diferente de sua organização, né? E aí vem as partes da socialização com os colegas, de socialização com o professor,
não é? Seria importante também o professor escolher um livro, escolher textos, fazer a leitura junto com seus alunos, para que eles se sintam seguros nesse momento, sabendo que o professor também compartilha, gosta e aprecia textos literários, né? Tá? Então, a minha sugestão, nesse sentido, é que o professor leve seus alunos para a sala de leitura, escolha crônicas, porque são textos que vão dar eu acredito que vão dar um suporte maior aí para o professor, tá? Muito bem, saindo aqui da aula 8, então nós vamos dar uma sistematizada aqui no nosso trabalho, falando do poema paródia e do encaminhamento para a coleta de evidências. Ora, o poema paródia que nós estamos trabalhando aqui é o poema tirado de uma notícia de jornal, certo? Do Manuel Bandeira. Esse poema, ele realmente foi desentranhado de um jornal. Manuel Bandeira foi lá, leu o jornal e tirou, não é? Ele tem uma linguagem bem referencial, né? Além de poética, porque traz a paródia da notícia em si, né? Perdão, já passei aqui, não era para ter passado. É da notícia em si. Então, o poema, ele faz uma paródia, não apenas da temática, mas do gênero textual notícia, tá? E como eu já li para vocês, né, eu vou fazer uma releitura aqui, ó, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, tá? Vamos dar como exemplo aqui para a segunda série do ensino médio o seguinte, né? As habilidades ou a habilidade da sequência de atividade 6 insere-se num nível de leitura e de produção mais complexo, que é o poema. O poema não é fácil de entender, ele pode às vezes até ser fácil de ler, mas de entender ele é um pouco mais complexo. Requer análise composicional, identificação de rima, reconhecimento de figuras de linguagem, entendimento do nível de linguagem utilizada, compreensão de ritmo e sonoridade, inferência do contexto de produção, das ironias e das críticas abordadas. Além disso, a partir da coleta de evidências, é possível mobilizar ações pedagógicas que retomem habilidades que ativem conhecimentos cognitivos ainda não alcançados na leitura do gênero textual, na compreensão do gênero textual, certo? E para falar sobre essa coleta de evidências, né, eu trago agora para vocês um quadro, e eu gostaria que vocês pensassem no poema tirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira, e transportasse aqui para esse quadro que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o gênero textual é poema paródia, e aqui está um quadro para a coleta de evidências a partir de rubricas, né? Então, nós temos aqui, à nossa esquerda, a coluna dos critérios, dos níveis, perdão, e lá na horizontal acima, os critérios. Atingiu plenamente, atingiu parcialmente ou não atingiu. Assim, vamos só falar do gênero um pouquinho, né? O gênero textual, poema, o aluno, ele identifica plenamente o gênero? Ele identifica o gênero? Ele identifica parcialmente o gênero ou ele não identifica o gênero? Não é? Veja que há uma graduação, há um nível que se sobe aí, não é? E o aluno pode, e o professor pode identificar que nível que esse aluno está a partir da coleta por rubricas. Maravilha, professor? E assim você pode também ver o nível que ele conhece de estrutura, se ele reconhece, o nível que ele compreende do tema que está sendo proposto e o nível que ele compreende dos recursos estilísticos utilizados pelo autor no texto, tá? Então, o quadro para o trabalho com coleta de evidências através de rubricas seria mais ou menos isso, né? E dá para ser explorado em vários gêneros textuais, né? Carta, notícia, reportagem, até crônica, receitas e etc, etc, tá? Bom, e agora a gente vai propor experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual, selecionado na sequência de atividade 6, a ser discutida no desdobramento da TPC, do planejamento da TPC da escola, tá? Essa experiência de aprendizagem, nós vamos fazer uma proposta que é também a construção do poema paródia, tá? De que forma, né?
Tá? Nessa experiência de aprendizagem, como eu tinha falado anteriormente, lá naquela roda de leitura de texto literário, seria interessante o professor trabalhar com crônica, porque nós vamos fazer essa proposta aqui. Sempre lembrando, professor, que são sugestões, que são propostas, o professor conhece a sua turma, sabe o nível da turma, conhece o perfil da turma, então são propostas que a gente faz aqui, e o professor, né, a gente gostaria que o professor fizesse o possível e o impossível para fazer com que elas acontecessem. Bom, não é, dentro dessa produção de poemas, paródias, desentranhados de crônicas, né, nós fizemos aqui uma seleção, né, uma sequência de atividades que seria interessante para o professor propor aí nas aulas, né. Assim, nessa proposta, eu sugiro para o desdobramento em sala de aula a produção do poema paródia a partir da leitura e análise de crônicas. Na sensibilização, o professor poderá iniciar a proposta fazendo leitura de crônicas humorísticas e poéticas para sensibilizar o aluno. Depois, seria interessante que ele estivesse em contato com livros de crônicas na sala de aula ou na sala de leitura. Isso poderá ser combinado com a professora de sala de leitura. Aí, peça que os alunos leiam crônicas e depois escolham uma a partir do gosto deles, né? Em seguida, realize uma roda de conversa e incentive os alunos a falarem sobre os textos lidos e motive-os que escolham um desses textos, tá? A próxima atividade é pedir para os alunos relerem a crônica escolhida e selecionar, isso é, desentranhar, tirar daquela crônica frases e expressões que sejam interessantes para eles. Após isso, professor, retome com a turma as características do gênero textual poema, anotando e sistematizando na lousa as contribuições dos alunos. E aí, nós vamos relembrar lá, título, estrofe, né, verso, rima e etc. Né? Tá? A produção do texto vem a seguir. Isso é, peça que escrevam um poema a partir das ideias exploradas nas frases e expressões selecionadas. Não é para eles pegarem as frases e ir colocando as frases uma embaixo da outra. É para, a partir das frases ou das ideias das frases, eles construírem os versos, né? Reserve um momento depois para a leitura dos textos produzidos, se necessário, proponha a revisão, e se o professor sentir que haja um clima favorável, né, sentiu que os alunos gostaram e tal, sugira a produção de um livro virtual, ou de um livro mesmo, que possa ser deixado na sala de leitura com as produções dos próprios alunos, seria extremamente interessante que tal ocorresse. Certo, professores? Muito bem. Então, essa foi uma proposta de experiência de aprendizagem que nós trouxemos aqui para que você possa desenvolver aí nas suas aulas, se achar que ela é factível, tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho dos desdobramentos para a TPC aí na escola, tá, professores? Então, numa primeira etapa desses desdobramentos, né, vamos fazer algumas orientações aos professores, né? Então, após assistir aos vídeos da formação de etapa e da formação de ano-série da sequência de atividade 6, fazer anotações em seu diário de bordo, em seu caderno, folhas avulsas, sobre os principais pontos dessa formação. É importante que tenham essas anotações, né? Pois elas podem ajudar futuramente numa possível reflexão aí sobre as suas aulas. Em seguida, refletir e trocar suas impressões acerca do tema central, gêneros textuais predominantes na sequência de atividade 6 dos anos finais do ensino fundamental e seus respectivos elementos constitutivos com os professores do componente de língua portuguesa. Essas reflexões, essas trocas de impressões entre os pares são muito importantes. E discutir juntamente com os professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos teóricos da leitura e do letramento, bem como os níveis de proficiência à leitura, contribuem para o planejamento das aulas na sequência de atividades 6 na TPC. Numa segunda etapa, verificar se as aulas da sequência de atividade 6 foram selecionadas de maneira a atender às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Examinar se a análise para explorar a coleta de evidências a partir de rubricas relativas à leitura, efeitos de sentido e produção textual está articulada com os processos de ensino-aprendizagem de forma interativa, tendo os estudantes como centro da aprendizagem. Numa terceira etapa,
refletir se os estudos das habilidades essenciais relativos aos anos série contribuem para a organização dos gêneros textuais predominantes na sequência de atividade 6, de maneira a promover nos estudantes o avanço no percurso interativo do ensino-aprendizagem mais significativo para eles. Certo? E, por último, elaborar o planejamento na TPC, observando os aspectos teóricos, metodológicos e as sugestões de análises nas aulas selecionadas para a formação ano-série. Muito bem, professor, professora, estamos já caminhando para o final da nossa formação. E o que nós vimos nesse encontro, né? Nós apresentamos o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 da segunda série do ensino médio e a organização de seus elementos constitutivos. Revisitamos os aspectos teóricos de leitura e letramento, já apresentados na formação de etapa, com foco na capacidade de leitura sob a ótica do nível de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais, e analisamos atividades do aprender sempre com foco na coleta de evidências, a partir de rubricas, e propusemos uma experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual selecionado na sequência de atividade 6, a ser discutida no desdobramento do planejamento da TPC da escola. Muito bem. Bom, professores, conte para nós o que achou ou o que está achando das formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022. Sua participação é sempre muito importante, e é fundamental para o aperfeiçoamento das nossas futuras ações. Acesse o QR Code e participe. Contamos com a sua colaboração. Maravilha? Essas são as nossas referências. Tá? E eu peço permissão aqui para descompartilhar o nosso material e voltar aqui à nossa tela com vocês, para nos despedirmos nesse momento, né? Me desculpem se eu corri um pouco com a pauta em algum momento, mas é porque o tempo nosso aqui é um pouco controlado, e nós temos que passar o máximo de informações para vocês, trabalhar com o máximo de aquilo que é necessário realmente, mas fazemos o melhor e o essencial para que essas formações cheguem até vocês com qualidade. Muito obrigado, professores, muito obrigado, professoras, por apreciar esses nossos vídeos. Um abraço e até a próxima. Valeu!